E a gente vai fazer uma prática hoje deitado. Então pode deitar de costas para começar. Isso, acho que todos estão vindo, mas se tem alguém pela primeira vez, deixa o celular, o aparelho mais direcionado para onde você está deitado, assim dá para acompanhar você melhor. E começa degustando essa tua habilidade de sentir o seu peso. Você tem habilidades de sentir o seu peso. Perceber tua presença corpórea, toda a sua matéria. Que é viva e fenomenal. E você tem a habilidade de sentir o que a gente chama de peso, que é essa sensação na gravidade. E você tem a habilidade de degustar isso. De que maneiras você já sabe degustar? E quem vai ensinar isso? Quem é o professor da degustação? É você mesmo. Eu vou dar dicas, eu dou dicas, nós aqui damos dicas, mas é só você que pode ensinar a você mesmo a degustar as tuas sensações. Essas suas sensações estão aí, fluindo, correndo. Como é que você degusta? Que eu estou falando primeiramente aqui do peso. Mas você pode pensar no todo o seu contato com o chão, ele tem um desenho, né? Ele tem um contorno. Qual é o contorno? Se você for fazer você pegar um giz de cera colorido e for desenhar esse contorno que você estabelece com o chão, que desenho se formaria? A sua respiração. Degusta um pouquinho a sua respiração. E logo você vai ver que para algumas pessoas tem as ideias, a respiração é boa assim, a respiração é errada assim, a respiração correta tem que ser assado. Isso é o contrário da degustação. Isso aí é o que atrapalha a degustação. Porque ao invés de degustar, você está julgando e impondo uma ideia.
isso é feio, isso é bonito, isso é bom, isso é errado, isso é correto. Então, observa se você, o quanto você degusta a sua respiração, se você julga a sua respiração e de que forma você está degustando, se é no ritmo, se é no tamanho dela, se é nas sensações que ela faz acontecerem internamente no teu abdômen, ou se são sensações que não dá nem para dizer, mas de alguma forma você sente que tem algo, a respiração começa, ela evolui, ela espalha, depois ela vai diminuindo espontaneamente. Isso é sentir a própria vida acontecendo, isso te dá sensações que não dá nem para pôr em palavras. Como é que você degusta esse fenômeno jorrando aí, esse manancial em você? Você estar presente, como eu brinquei aqui no início, você está acontecendo aqui, né? Este acontecimento que é você é um manancial, ela jorrando a sua presença. Como é que você está degustando agora esse teu manancial? Essa habilidade de degustar o próprio manancial da sua própria ocorrência no mundo, essas habilidades degustativas podem transformar, elas por elas mesmas, podem transformar absoluta e profundamente tudo que é a sua postura, tudo que são suas sensações de pescoço, lombar, para dizer duas regiões em que muitas pessoas têm queixas, e muitas outras potenciais. A habilidade de degustar abre portas para a expressão dos potenciais. A habilidade de degustar abre porta para a expressão dos potenciais. Quanto mais você se degustar, mais você vai se revelar para você mesma e para o mundo. E não existe maior contribuição a ser feita. Então, continuando assim a se degustar, dobra o seu joelho esquerdo e apoia a planta do seu pé esquerdo no chão. É isso. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu vou falar são sugestões. Então, observa se você vai estar tentando fazer o correto. E cada vez que você perceber, solta essa ideia. Como eu estou frisando bastante hoje. Isso aqui não é um exercício para você acertar. Então, não faz correto e não põe força. Não é para chegar em lugar nenhum. Ninguém está observando e dando nota para o que você vai fazer. Você fazer correto não vai te ajudar em nada. Então, solta essa ideia. Fica com a ideia de degustar o manancial da tua presença que vai jorrando aí. Você está acontecendo. E você vai... Põe o seu foco em degustar isso daí. E eu vou dar sugestões de degustação. Não o mais longe possível de comandos. Você faz se você quiser. A hora que você não quiser, você para. É uma prática de degustação. Então não tem nada a ver com obediência. Você não vai me obedecer. Não vou dar comandos. Vou dar sugestões para você praticar degustação de você mesmo na medida que você quiser.
Então, já sugeri para você dobrar a perna esquerda, apoiar a planta do pé esquerdo no chão. E agora, reconhece o contato do pé, a planta do pé. Você sente o calcanhar, provavelmente. Agora, você sente, talvez, algumas pessoas tenham um arco, outras não têm. Como é que é a forma do seu pé, a planta do seu pé esquerdo? Tem um arco no meio que não encosta no chão? E daí lá na frente do pé volta a encostar, para quem tem um arco. E tem lá alguns dedos que, em geral, a gente esconde eles dentro de sapatos, mas existem. E em geral são 5. Quantos dessas pontas do seu pé, que a gente chama de dedo, quantas você sente? Sem precisar mexer. Simplesmente levando a sua capacidade degustativa para o pé esquerdo. Você sente alguma diferença? Dá para identificar algum dedo ou aparece assim todos os dedos juntos? Ou talvez o dedão tem um certo destaque, talvez o dedinho e alguma presença com menos contorno no meio, nos 3 dedos do meio. Ou os 5 dedos têm clareza sensorial, uma bolinha embaixo deles que encosta no chão. Então, do calcanhar até a parte da frente do pé, quanto que você degusta da planta do seu pé? O calcanhar, ele talvez seja mais firme e ele tem alguma forma, ele é uma ponta. Reconhece, discerne a forma da sensação que você tem do seu calcanhar. Ele é uma ponta ou ele é ou ele tem uma outra forma um pouco mais larga, achatada. E reconhece o seu pé inteiro. A gente chama de pé. Mas isso é só um apelido, como todas as palavras são apelidos. As suas sensações não são do pé. Pé é só um nome. Suas sensações são de você aí, nesse ambiente sensorial que te dá sustentação no chão. E agora começa a aumentar um pouquinho, mas assim, requinte, vai no requinte e aumenta um pouco a pressão do pé esquerdo no chão. Aumenta um pouquinho, pressiona um pouquinho o chão, né, e solta. Pressiona e solta. Vai e volta algumas vezes. Agora, a ideia não é que você fique sendo uma máquina pistão de repetição. Não. Cada vez que você pressionar, degusta. Você está pressionando por onde? Pelo calcanhar, pela parte lá da frente do pé ou com a planta inteira do pé? Alguns podem talvez perceber uma tendência de pressionar mais com a lateral de fora, do lado do dedinho. Outros mais com a parte de dentro do pé. Pressiona um pouquinho e solta. Pressiona um pouquinho e solta. E já falei que o pé não é o pé, né? Isso é só um nome para uma região sensorial de sustentação, que não vive sozinha. Então, quando você está pressionando o pé levemente no chão, provavelmente você vai poder sentir alguma coisa além do pé. O que você sente em você além do pé? Pode ser a panturrilha,
Pode ser a coxa. Acontece alguma coisa na sua coxa? Pode ser a virilha. Até a lombar. Até o pescoço, quem sabe. Quando você cria essa intenção, você pode até ver essa intenção nascer. É isso que você está fazendo. Você está vendo a intenção de pressionar o chão com o pé nascer, desenvolver, ter uma duração, depois ir se completando e você para. Isso. Pode parar um pouquinho e esticar essa perna. Voltar a esticar a perna esquerda. E agora dobra a direita. Dobra o joelho direito. E apoia a planta do pé direito no chão. E reconhece de cara como que esse pé se relaciona com o chão. E a brincadeira não é tentar que os dois sejam iguais, os dois pés. É o contrário. A brincadeira é degustar quantas diferenças você consegue perceber entre o pé direito e o esquerdo. Esse pé, ele é mais espalhado pelo chão, ele é mais ventosa, ele se mistura menos com o chão, ele é mais nítido para você. E começa a fazer aquela sofisticação de aumentar a pressão. Dá uma apertadinha no chão com o pé direito e solta. Vai e volta e vai reconhecendo o que participa. Como que essa intenção se espalha? Se acontece alguma coisa na sua coxa. Para algumas pessoas, o quadril, a pelve, né, tem uma tendência de rolar um pouquinho. Quer dizer, você está pressionando com o lado direito, para algumas, o lado direito do quadril está levantando um pouquinho do chão, ou quase levantando, ou só ficando um pouquinho mais suave no peso, e o peso está indo mais para o lado esquerdo. Para alguém que já está fazendo assim, isso está movimentando e mobilizando toda a coluna, até a cabeça. Se você sente o seu quadril dar uma mexidinha, até a sua cabeça está sendo mobilizada. Pequenininho, mas está. Então você pode dosar o quanto que você quer pressionar no chão. Você pode pressionar um pouquinho mais, você pode pressionar um pouquinho menos. Vai dosando. A cada vez que você pressiona, muda essa quantidade da pressão. Vai mudando um pouco mais, um pouco menos. E vai sentindo como é que essa intenção e essa força que você decide gerar, como é que ela se espalha e mobiliza em você. Perna, quadril, lombar, peito. Mais uma vez, pode esticar a perna direita. E volta a dobrar a perna esquerda. Para você se lembrar. Como é que é esse lado? E brincar desse joguinho de encontrar as diferenças. Começa a fazer a mesma brincadeira de pressionar com o pé esquerdo e soltar. E você vai dosando diferentes graus dessa pressão e percebendo como que essa intenção e essa força se espalham por você. E ao mesmo tempo você vai lembrando e reconhecendo se tem diferenças entre esse lado e o outro lado. Se à medida que você dá uma aumentadinha leve de pressão, se essa pressão se distribui por igual no seu pé,
na parte da frente do pé, no calcanhar, na parte de dentro, na parte de fora. Se o que acontece no quadril é igual quando você está empurrando agora com a perna esquerda e quando você empurrava com a perna direita. Se o que você sente a partir do quadril, indo pelo tronco, peito, lombar, se tem alguma diferença desse lado. Se tem uma sensação de abrir alguma costela, talvez no meio do peito. Isso, e se quiser pode variar e fazer de novo com a direita. Esticar a esquerda, fazer com a direita, com essa ideia de perceber, olha, não é que tem uma diferença mesmo? Ou para alguns falar assim, meu Deus, como a diferença é gigante. Parece até que é outra perna. E todo mundo, depois de fazer essa comparaçãozinha, quem está fazendo, pode parar, esticar as duas pernas agora e fazer uma pausa. E observar algo curioso. Nessa pausa, tem algum eco? Existe alguma reverberação dessa ação que você acabou de fazer? Ela está produzindo alguma sensação, O seu peso no chão, por exemplo, parece que aumentou, que diminuiu ou está igual? Aquele desenho do contorno. E devagarzinho, coloca a sua mão, levanta o seu braço direito, né, no chão, acima da sua cabeça, onde for confortável. Isso. Quer dizer, não precisa ficar retinho, pode ficar para o lado, meio de lado, bastante de lado, onde for confortável. Percebe que agora, olha, como a axila direita está aberta agora. Está no chão, o braço está no chão, acima da cabeça, isso. Então, a axila direita está aberta. Percebe que as costelas desse lado direito estão agora abertas. O peito está numa sensação diferente do lado esquerdo, né? O braço esquerdo está para baixo, o braço direito está para cima. Olha a sensação, as sensações que tem no seu tronco. Talvez até na lombar você perceba uma diferença, ou talvez atrás ali do ombro, na escápula, aquele osso da asinha. Percebe as diferenças entre o lado direito e esquerdo. E agora levanta o braço esquerdo também na mesma posição, no chão, acima da cabeça. Talvez para algumas pessoas um braço é mais incômodo, vai menos. Descobre para você qual é a posição confortável para o braço esquerdo e para o braço direito. Pode ir mudando essa posição, até ficar numa posição que seja confortável. Estando confortável assim, percebe agora o seu peito, olha agora como os dois braços abertos assim para os lados, como isso convida os tecidos de toda a sua parte na frente, da barriga, até da pelve, do baixo ventre, da lombar, do quadril, na frente e atrás. E agora dobra o joelho direito, apoia a planta do pé no chão. E faz aquela mesma brincadeira. Pressiona suavemente
pé direito e abaixa. Pressiona e abaixa. E agora degusta como é que essa força e essa intenção se espalha por você, você estando com os braços para cima. O quadril se mexe do mesmo jeito. Você percebe que, de alguma forma, essa força que está vindo pelo pé chega em na direção de alguma das axilas. Vai mais para algum lado da costela, ou vai bem para o centro da cabeça, ou para no próprio quadril. Faz o seguinte, coloca o seu pé direito um pouquinho mais para o lado direito. Afasta ele do centro, né? Apoia ele um pouquinho. Isso, é um pouquinho. Não precisa forçar. E agora continua pressionando e soltando. Percebe como que a força que você gera com o pé, ela vai navegar por você. Ela vai passar pela pelve, vai passar pelo abdômen e vai na direção do braço. Talvez vá na direção do braço. Talvez vá na direção do peito, da costela, na lateral. Para onde você sente que vai essa força que você está gerando com o seu pé direito no chão? Isso. E devagarzinho, abaixa. Depois de sentir algumas vezes, pode abaixar o pé direito, esticar a perna e dobrar a perna esquerda. E começar a fazer a mesma pesquisa, a mesma brincadeira. Gera a intenção de pressionar e observa como essa intenção se espalha, como a força que vem do pé e do chão vão passar pelo joelho, pela coxa, vão fazer algum efeito no quadril, e daí vai, de alguma forma, se distribuir pela sua coluna. Talvez para alguém pode chegar até a cabeça, para outros vai chegar na lateral da costela, ou lá na axila de algum lado. E aí, depois de fazer umas 3, 5 vezes, sei lá, algumas vezes com o pé esquerdo, muda a posição do pé esquerdo, coloca ele um pouquinho mais para fora e vê como essa posição vai mudar a distribuição em você. E depois de fazer algumas vezes com o pé mais para fora, você pode colocar o pé mais para dentro, mais próximo da outra perna até. Quer dizer, muda a posição do seu pé esquerdo e faz algumas explorações de pressionar e soltar. E degusta como essa força segue uma trajetória diferente em você. De acordo com a posição do seu pé, a força vai seguir outros percursos. E devagarzinho, abaixa um braço, abaixa o outro braço e continua fazendo com o pé a mesma coisa. Continua pressionando com a perna esquerda e vê agora como é que essa ação a partir da perna se espalha pelo seu tronco, você estando com os braços para baixo. Observa a posição que você escolhe para pôr o seu pé esquerdo. Os braços estão para baixo e você vê como essa força se espalha. E pode abaixar essa perna, confere com a direita. Como é que está esse movimento, que foi o primeiro movimento que a gente fez? Com os braços ao longo do tronco,
Dobra o joelho, pressiona suavemente e percebe a sua capacidade de degustar como essa ação se distribui por você, a ação da força no chão com o pé. Essa foi basicamente como a gente começou. E veja se tem alguma diferença no seu modo de degustar essa ação. Isso. Quando quiser, pode parar, esticar a perna, fazer uma pausa. Sentir mais uma vez como está o seu peso no chão, o seu contorno, o comprimento dos braços, o comprimento das pernas. Qual é o tamanho, qual que é o comprimento de cada membro? E a gente vai fazer aquela pausa de 5 minutos para você se degustar. Deitado, quem quiser, devagarzinho, fica em pé, sente como você está em pé, anda um pouco. Não fica no computador. Se puder não fazer nada, só andar, só sentar, só ficar se sentindo. Essa prática, como que ela aguçou as tuas habilidades de degustar o fluxo dos seus mananciais de estar acontecendo. E daqui a pouco eu chamo vocês para a gente conversar.